Primeiro, Bruno, acho que falar que a gente está super feliz de estar mais um ano na feira, é nosso segundo ano como patrocinador da feira. Eu trabalhei na XP há muito tempo, sou um caso diferente. Trabalhei na XP como GEM, responsável pelos escritórios, e me apaixonei, né? Eu brinco que eu me apaixonei pelo que eu vendia, saí com outras pessoas e a gente montou a Nobel Capital. Eu falo que eu só mudei o lado da mesa com a XP, né? Deixei de ser funcionário para ser assessor, primeiramente, depois para montar a empresa. E a gente está super feliz, a Nobel está crescendo. Tem alguns prêmios que a gente já ganhou aqui ontem, empresas, private. Um dos nossos assessores ficou entre os 20 melhores do Brasil, a gente está super feliz. Então, um ritmo de crescimento muito bom. Acho que ao mesmo tempo, crescendo muito, mas com a sensação de que falta muita coisa ainda. Então, a gente está bastante feliz aqui em estar mais um ano. Bacana. Acho que a gente tem de diferente nesse sentido é olhar o cliente como um todo, né? Acho que o grande objetivo de um assessor da Nobel é ser o CFO pessoal do cliente, ou seja, o diretor financeiro pessoal do cliente. O nosso sonho é que o cliente tenha uma confiança tal na gente que não tome nenhuma decisão financeira sem ligar para o nosso assessor. E quando a gente está falando cliente, é tanto pessoa física quanto empresa, né? Então, os dois mundos são atendidos por nós. Por sinal, a gente ganhou ontem 2 prêmios no Nido Empresas. E hoje de manhã tinha um cliente nosso, que é uma empresa, né, aqui do interior de São Paulo, e ele falou uma frase muito boa. Ele falou, cara, eu vejo vocês como parceiro da nossa empresa. E ele capturou exatamente o que a gente quer ser, parceiro da empresa. Que a gente não é monotemático, a gente quer falar de investimento, a gente quer falar de câmbio, de crédito, de mercado de capitais, uma série de iniciativas que o nosso cliente consegue capturar. Então, acho que está do lado do cliente. Muitas vezes a gente não vai ser a melhor solução, mas a gente quer estar do lado para tentar prover o que o cliente precisa de melhor. Estamos tendo muito sucesso e isso deixa a gente muito feliz. Legal, essa é uma pergunta muito boa, porque na nossa carreira, no nosso mercado, pode existir o conflito de interesse. Nosso mercado não é isento de conflito de interesse. No final do dia, o assessor consegue decidir o que vai propor para o cliente. Então, a escolha ética, a escolha do que deve ser feita para o cliente é o primeiro, coisa mais basilar. Então, eu acho que os nossos valores, a gente tem alguns prêmios, né? Você vira ali, tem alguns prêmios que a gente ganhou, mas talvez um dos prêmios que a gente mais gosta não está ali, está lá no nosso escritório, que não é o Vitor falando da Nobel, é a XP falando da Nobel, que é o selo de integridade e governança. Esse é um selo que eu brinco que até na pessoa física seria difícil eu ter, de tão complexo que é para você conseguir ganhar esse selo da XP. E a gente ganhou, está ganhando eventualmente agora pelo segundo ano, e mostra da nossa integridade para o cliente. Então, se eu quero ser o CFO do meu cliente, ser o CFO pessoal, se o nosso sonho é atender os filhos dos nossos clientes e que os nossos filhos venham trabalhar aqui um dia, a gente só pode pensar no longo prazo, só dá para pensar a longo prazo. Se você tiver valores éticos muito, muito sólidos, isso para a gente é o básico, mas o cliente valoriza. Cara, isso é uma ótima pergunta. Eu acho que assim, a Expert ela tem uma beleza de não ser bem feita, né? A Expert já é um processo de alguns anos sendo feito aí em termos de XP. Ela não começou desse tamanho, né? Ela começou pequenininha e depois foi ganhando um outro tamanho nesse sentido. E aqui você consegue fazer muitas coisas. Cuidar bem dos clientes, atender os clientes, que é muito que a gente gosta de fazer, mas todo mundo ao mesmo tempo, num ambiente super legal, supra escritório, supra XP, eu diria, e um dia só voltado também para o mercado financeiro, então a gente consegue ter uma conversa para quem está pensando em entrar nesse mercado e ser assessor. E eu acho que nesse sentido a XP está de parabéns, faz com um carinho enorme, consegue contemplar clientes, possíveis assessores, usar assessores, premiações, ontem a gente teve as premiações também. Então, o trabalho que a XP faz, e eu trabalhei lá, eu sei quando o trabalho dá, a equipe fica um ano para botar isso aqui de pé. E quando chega, faz um nível de excelência. Então, eu acho que não dá para pensar o mercado financeiro hoje sem tech. Isso é um ótimo ponto. A gente está vivendo no mercado, eu brinco lá na Nobel, eu falo, o sol está saindo. E é um pouco do que a gente vê, o sol está saindo, né? A gente tem um movimento de redução de taxa de juros muito forte. A gente tem um cenário lá fora que é um pouco complexo, mas a gente tem movimento de redução de taxa de juros. A gente tem uma melhoria geral no ambiente macroeconômico brasileiro. Então a gente vê um investidor voltando a querer um pouco sair da caixinha da renda fixa. Aqui eu converso uma renda fixa a 14% ao ano. Fica difícil realmente você tirar o investimento. É bom demais, e é isso mesmo. O lado bom do Brasil é que tem sol, tem carnaval e tem renda fixa. É um pouco disso. Mas com um movimento de juros, obviamente, voltando, acho que uma coisa mais saudável, até para o país crescer, bolsa fica mais interessante, fundos ficam mais interessantes, agenda fixa também tem coisa boa, mas
você precisa de um assessor para encontrar. Então a gente vê assim, o sol está saindo e reencontrar todo mundo na Expert deixa a gente com esse mais sentimento, né? Confesso que nas últimas duas, especialmente a da fase da pandemia, que foi virtual, a gente não tinha esse sorriso na boca. Era um momento muito duro para o Brasil, para o mundo, para os mercados. E o que importa é mercado quando você vê pessoas morrendo, né? Então, graças a Deus, isso ficou para trás, os preços foram pagos e eu acho que o movimento é isso. O sol está saindo e a gente está muito feliz de estar aqui. Perfeito, esse é um bom ponto, né? A gente começou lá atrás essa carreira com tudo no papel. Portabilidade, você tinha que ir para um lado, tinha que ir para o outro. E graças a Deus, as coisas evoluíram, né? Hoje a gente não manda carta, é tudo por WhatsApp, até e-mail já é uma coisa que a gente não usa 100%. Então a tecnologia é fundamental. Nesse sentido, acho que a XP faz mais um bom trabalho, né? O assessor, ele tem um sistema Hub, que por sinal, pouca gente sabe, esse sistema foi premiado como um dos melhores do mundo pela Apple. E quem usa sabe como é que é. Assim, eu brincava que esse sistema permitiu o assessor almoçar. Porque antigamente a gente não almoçava, a gente ia ficar na mesa ali esperando, boletando. Só que você consegue boletar pelo teu celular. Isso é tecnologia. O cliente está na Europa, ele consegue ver quanto está indo os rendimentos, ele consegue aprovar um push, né? As coisas. Tem alguns assessores que passam parte do tempo morando fora do Brasil. Isso pode acontecer via tecnologia. Eu acho que a pandemia nos deixou um legado de sofrimento e dor muito forte, não precisa nem falar. Mas se a gente quiser buscar algumas coisas eventualmente boas, deixou um mundo que foi obrigado a se aproximar mais de tecnologia, né? Então hoje você tem Zoom, você tem diversas plataformas que ajudam a dar temperatura nessa relação sem necessariamente a gente estar no olho. Então a gente é privilegiado de poder viver num mundo em que tecnologia ajuda muito a não substituir o bom olho no olho. E ainda falando sobre Expert, a gente teve a Expert virtual e nem poderia ser diferente. Foi bom, é melhor do que não ter. Mas nada substitui isso aqui, esse olho no olho. Então, tecnologia é excelente, ainda mais quando ela vem acompanhada com olho no olho. Então, eu te falo, acho que assim, o ponto do que a gente tem a dizer, Estadome, é mais uma mensagem de agradecimento. A gente é uma história de 4, 5 anos, e já poder estar competindo ao G20, ganhando. Ontem a gente ganhou 8 prêmios no total. Então, isso mostra um pouco a solidez, mas com aquele sentimento de que a gente está muito começando. A gente começou a empresa numa salinha de cowork, cujo número era 522. Todos os nossos escritórios, a gente tem 6 filiais, as melhores salas de reunião sempre tem o mesmo número, 522. Para a gente nunca esquecer de como a gente começou. Então, acho que esse é o símbolo, né? A gente começou pensando no cliente, querendo que o cliente nos tivesse como referência e com muita ambição de crescimento. E isso, independente do nosso tamanho, nunca pode parar. E o nosso time está crescendo com esses valores, né? Então, acho que a grande mensagem que a gente tem é de agradecimento, não só à nossa turma, que está aqui todo dia, e não é fácil fazendo acontecer, mas também um agradecimento à XP. Eu acho que a rede, muitas das vezes, passa rápido em agradecer o quão a XP fez tudo isso acontecer, né? Então, além das relações comerciais, eu acho que a gente tem que ter a relação de agradecimento. Então, eu tenho uma relação de agradecimento muito forte pelo Grupo XP por fazer tudo isso de pé. Não só a Expert, mas também como os escritórios.